Amém, queridos? Tiveram um dia abençoado hoje? E a paz do Senhor também para vocês nessa noite. Já entramos aqui num clima espiritual, Deus operando, aleluia, aqui nos louvores, né? Agora nós iremos entrar na palavra. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 ao 21. Nós temos o telão aí, mas sempre nós aconselhamos meus irmãos, né, a não vir para a igreja, né, ou igreja nenhuma, sem a Bíblia, né. É importante a gente vir conduzindo a palavra do Senhor. Quem encontrou, dê um glória a Deus. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Toda a igreja 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E com essa leitura, mais uma vez, vos saúdo todos, irmãos, na gloriosa paz do Senhor. Irmãos, podem sentar, que já foi orado, né? A palavra, ela já é santificada. Antes da palavra, irmãos, queremos enaltecer o nosso Deus pelo o batismo ali e a Santa Ceia de domingo, né? Foi uma coisa maravilhosa. Vendo ali os irmãos descendo as águas, né? Muito me alegro, né? Sempre me lembro do dia que aconteceu comigo, porque é uma coisa única, né, gente? E é porque não vou inteirar já há 38 anos, viu, gente? Nessa caminhada, né? Queremos também aqui, né,
dizer que estamos muito felizes com os irmãos ali da Iparana, que hoje vieram com ali os irmãos também do Itambé. Levanta a mão, só os irmãos da Iparana, por favor. Pronto. Baixa a mão, os irmãos do Itambé. Glória a Deus. E aqui tem o pastor Luiz Carlos, que é ali do Potira, temos aqui, né? Cadê o Felipe, né? Evangelista Felipe, que é ali do Parque Rio Branco. Glória a Deus. E tem o pastor Isaías, que é ali da Granja Portugal. E a pastora Francisca também, lá está ela. Glória a Deus. Amados, né? É muito maravilhoso, né? A gente está aqui com vocês nessa noite. E nós queremos trazer aqui uma palavra, né, abençoado os aspectos da salvação. E estes aspectos, primeiro vem o arrependimento. Segundo, regeneração. Terceiro, vem a conversão. Quarto, justificação. E quinto, adoção. E o último, a glorificação. Ou seja, tudo isso nós vamos ver que quem recebeu de bom grado a salvação, houve uma mudança. Pessoa que aceitou Jesus, arrependido mesmo de verdade, essa pessoa nunca mais será a mesma. Porque isso é notório, queridos e amados irmãos, que há essa mudança. Diz a Bíblia que, na verdade, como diz que agora nós somos a nova criatura. Um certo pastor, uma certa vez, estava dizendo que tem aqueles convertidos e tem os convencidos. Obrigado. Os convertidos são aqueles que passaram por um processo de mudança. Mas aqueles que apenas, né, são convencidos, não basta para ir morar no céu. E aqui nós podemos ver que a salvação é uma palavra de profundo significado e de infinito alcance. Quando nós falamos essa palavra salvação, amados, ela tem um grande significado na nossa vida. E também ela tem um infinito alcance na vida do homem. Hoje nós estamos aqui reunidos nessa terça-feira, louvando o Senhor, mas eu creio que todos devem também ter esse mesmo pensamento, essa mesma convicção, de que se Jesus vier agora, nós iremos subir com Ele. Quem recebeu Jesus de coração, esse está aguardando a volta do Senhor. Medite nessa noite, né? Aqui ninguém veio nessa noite aqui forçado, ou veio só por vir. Eu creio que ninguém veio assim. Mas nós viemos aqui porque aqui existe um Deus verdadeiro neste lugar. Depois que você passou o dia todo trabalhando para ganhar o pão, né? Uns estudando para, né, logo ter um emprego,
digno, né? E você veio nessa noite aqui, e ainda você encontrou ainda fôlego, força para adorar o Senhor. Tudo isso mana do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quer dizer, nessa noite eu, como pastor dessa igreja, antes da mensagem, eu quero dizer para toda a igreja aqui presente, os que estão nos assistindo aí na rede social. Sempre procure dar o melhor ao Senhor. E o melhor, sabe, começa por onde, irmãos? Pelo coração. Se tudo que você faz de coração, queridos, Deus é louvado por isto, né? Se você está aqui nessa noite de coração, se você ofertou, dizimou, porque você, na verdade, né, é uma pessoa que reconhece este Deus que nós temos, que é o dono de tudo. Deus, Ele entende tudo isso. Amém, amados? Eu gostaria, antes de trazer aqui esses tópicos, eu gostaria que alguém, coloque aí, meu amado irmão, Paulo escrevendo aos Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação. O capacete, ele é um objeto que protege toda a cabeça do soldado crente. Se nós, na verdade, tomamos posse, né, desta proteção, porque tudo de bom e tudo de ruim, primeiramente passa por onde? Pela mente do homem. Você sabia? Depois é que desce o coração. Aí o apóstolo Paulo fala a respeito das armaduras. Ou seja, a salvação, ou seja, Deus nos salvou, mas Ele deu, né? Ele nos aparelhou. Nós fomos aparelhados. E esse capacete, ele protege toda a cabeça, né? E isso traz em nós um conhecimento muito profundo, uma experiência da salvação por meio exatamente da nossa fé como crente em Jesus. Capacete, né? É uma coisa que isso está na nossa cabeça sempre, né? Saibamos que isso é como proteção. E aí ele diz em segundo, e também a espada, né? Olha só, gente. A espada do Espírito. Quem é a espada do Espírito? Ele já dá a resposta. É a palavra de Deus. Se a gente não tiver cuidado, querido, a gente se torna um crente, mas não buscando conhecimento. Tem pessoas que vão ler a Bíblia e logo dá sono. Por quê?
É algo espiritual. Pessoas que passam 2, 3 horas na televisão não pregam o olho. Você já notou? Mas, às vezes, vai ler a Bíblia e já fica com sono. Parece que é como se fosse um suco de maracujá. Tudo isso é espiritual e nós devemos ter muito cuidado. E aí pronto. Aí a pessoa deixa de ler, mas está aí. Tomai também o capacete da salvação e a espada. Você está protegido da sua cabeça. E aí você está também armado. Com a palavra de Deus. Diz a Bíblia que Satanás, ele tentou Jesus 3 vezes, usando o quê? A palavra. Mas Jesus se defendeu como? Usando a palavra de uma maneira correta. Então, isso nós entendemos que Satanás conhece a Bíblia. Ele conhece. Mas a nossa defesa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não disse que não era para nós comer pão, mas disse que a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? E aqui nós podemos ver que os aspectos da salvação, primeiro vem o arrependimento. É o primeiro aspecto. Vamos ver o que diz aí Mateus 3, 2 e 8. Olha o que diz a palavra para nós, amados. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já falamos tanto aqui de reino, né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Primeiro aspecto da salvação é o arrependimento. Lá estava Pedro pregando, depois de ser batizado com o Espírito Santo, aquele, né, cheio do poder de Deus, e ali pregando, lá em Atos capítulo 2, e teve um momento em que os que estavam ouvindo perguntou: o que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos fazer para ser salvo? Foi que Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados. É um indício já para a porta da salvação ser aberta. Às vezes a pessoa vem aqui, se reconciliar, aceitar Jesus achando graça, meu irmão. Nós não podemos fazer nenhum julgamento com ninguém, mas quem está arrependido vem chorando, vem triste, pelo que cometeu, pelo que está fazendo, né? E chega aqui e se derrama na presença do Senhor. Ou seja, mostra um verdadeiro arrependimento. Está preparado para receber uma vida nova. E o primeiro fardo
do pecado que ele quer colocar fora é acompanhado com arrependimento. Amém, igreja? Ou seja, arrependimento é mudança de propósito, de sentimento. Ele ocupa-se com o pecado e o remorso, ou seja, enquanto a fé ocupa-se com Deus. Ou seja, os dois são importantes, mas cada um tem o seu papel. E aqui nós podemos ver, a fé é a mão que recebe a salvação. A fé honra a Deus, o arrependimento honra a lei de Deus. Ou seja, o arrependimento, quando está atrelado à palavra de Deus, a fé, ela tem um papel de honrar ao Senhor. Ou seja, ninguém honra a Deus, irmão, se não tiver fé. Não tem como honrar, porque a fé, ela é fundamental na vida de quem quer honrar o Senhor, de quem honra a Deus. A fé, ela transmite isso. Enquanto o arrependimento, ela passa exatamente, né? Ela tem outro processo que é aqui, né? Honrar a lei de Deus, ou seja, está atrelado na palavra. O pecador ouve a palavra e é o suficiente para que ele venha se arrepender. Como ouvirão se não há quem pregue? Apóstolo Paulo falando aos romanos. E como pregarão se não há que seja enviado? O arrependimento é isto, mas tem outro aspecto na vida do homem. Depois do arrependimento é a regeneração. E este processo, vamos ver o que diz aí Mateus 19, 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Foi o que Jesus disse? Em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, Deus, ele é tão maravilhoso, querido, que a promessa dele para nós é tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que você pratica, tudo aquilo que você, na verdade, exerce, você vai ter uma recompensa. Você vai ser honrado. E nós aprendemos muito bem isso há meses atrás a respeito disso, em que nós, a igreja do Senhor, nós iremos, né, julgar, nós iremos, né, ter um papel fundamental
no milênio. Regeneração é a mudança de natureza, de coração. Isto é uma mudança interna. Regeneração é aquilo que Deus vê em nós. Porque é a mudança interna. Mas também, além daquilo que Deus vê, também é isso, né? A mudança interna, aquilo que é, ao mesmo tempo, algo que experimentamos. Essa mudança, nós experimentamos. Deus vê exatamente o nosso comportamento, só Ele sabe. Porque a geração ela é uma mudança interna. É algo íntimo com Deus e nós experimentamos essa mudança. Amém, queridos? Você está entendendo? Aleluia! Então, e nós podemos ver exatamente, né? Aí vem o terceiro, que é a conversão. Veja o que diz aí Lucas. Lucas 19 fala de uma pessoa que teve um encontro glorioso com o Senhor, que foi Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Porque hoje me convém entrar na tua casa. Hoje é o teu dia único. Hoje é hoje. Jesus não disse: Zaqueu, quando eu te vier de volta, eu passo na tua casa. A salvação, amados, é algo imediato. E aí a gente pode ver que há exatamente a conversão. Zaqueu recebe Jesus na sua casa. E logo ele faz declarações maravilhosas. Já entra no seu coração um espírito de liberalidade. Que antes ele não tinha. Zaqueu era aquela pessoa que só acumulava riqueza, e muitas das vezes de uma forma ilícita. Mas agora Zaqueu teve um encontro glorioso com o Senhor. Isso é mudança, é conversão. Zaqueu queria, olha só, queridos e amados irmãos, a mudança de vida. Ele disse: olha, Senhor, eu quero dar. Veja qual é o versículo aí, amado, que quando fala, né? Versículo 8, por favor. Olha só aí. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade da minha riqueza, dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Ou seja, 4 vezes mais. Senhor, a partir de hoje eu quero ser crente,
Por isso é que eu disse, as contas velhas, aquelas pessoas que eu enganei, esqueça, agora eu quero pagar minhas contas a partir de agora por isso. Não. Zaqueu queria, irmãos, organizar a sua vida daquilo que tinha feito no passado. E ele diz aí essa palavra: se eu dei prejuízo a alguém, eu quero recompensar. Quem está entendendo? E tem mais. E a metade dos meus bens eu vou dar para os necessitados. Ele ficou quase sem nada, né? Mas ele ganhou o quê? A salvação. Diga, ele ganhou a salvação. Aleluia. Ou seja, a conversão é exatamente, é o lado externo da regeneração. É algo que não só Deus, mas as outras pessoas, elas percebem isso, irmãos. E aquilo que o mundo vê ocorrer em nós. Regeneração é a causa, é a conversão, é o efeito. Quando a gente vê pessoas dizendo, rapaz, fulano de tal hoje é um convertido. Ah, fulano de tal é crente. O que é que ele quer dizer? Ele é convertido. É crente ao Senhor. Por quê? Porque as pessoas olham para nós e vê uma mudança. Amém, queridos? E vê uma mudança. Pessoa que era fuxiqueira agora, meu irmão, a língua dela agora só fala das coisas de Deus. Ou seja, pessoas que tinham a língua solta, agora a sua língua agora é controlada. Porque quem controla, quem é? O Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Agora ela tem um dono. Agora ela é a nova criatura, como diz Paulo aqui na sua segunda carta aos Coríntios. Aleluia. Justificação é a mudança de posição perante Deus. De condenado passamos a ser justificado. De inimigo de Deus, passamos a ser o quê? Amigos de Deus. Isso foi algo imediato. Momento que você aceita Jesus, você é justificado. A tua dívida foi paga. Quem crê que a sua dívida foi paga? Lá na cruz do Calvário. Aquela dívida que nós não poderíamos
pagar. Era impagável. Para você ver. Mas o sangue de Jesus Cristo foi suficiente para lavar todo o pecado do homem. Diga, eu sou justificado. Você não deve mais nada. Alguém pagou por você, alguém pagou por nós na cruz do Calvário. A tua dívida foi anulada, queridos. Mas porque alguém pagou. Jesus Cristo. Estava vendo os irmãos descendo ali as águas no domingo e ali eu vi ali. Tudo alegre. O que é isso, gente? Nova criatura. Né? Teve um que se acidentou-se, né? Mesmo se acidentando, disse, eu não vou perder o batismo, foi isso? Chegou aqui toda ferida, né? Ai, irmão, eu não vou perder o batismo. Entendendo, foi discipulado, entendeu a importância do batismo na vida do crente. Isso é obediência, isso, meu irmão, é se submeter a Deus. Aleluia! Ou seja, justificação, regeneração é a mudança perante nós mesmos. A conversão é a mudança perante o mundo. A justificação é a mudança perante o nosso Deus. Porque diz o próprio Paulo que nós éramos inimigos de Deus. Mas Cristo nos aproximou do Senhor. Nos tornamos agora filhos. Além de amigo, somos agora filhos de quem? Digo, de Deus. E adoção é também a mudança de família. Somos adotados na família de Deus. Hoje nós pertencemos à família de Deus. É por isso que nós vamos morar no céu. É por isso que nós temos uma nova casa. Não casa feita por mão de homens, mas a casa, quando o Senhor lá em João 14, ele disse o quê? Não perturbei o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. Porque na casa de meu pai, olha só, há muitas moradas. Aleluia. E eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Ou seja, nós temos agora uma nova casa. Um novo lar. Você pode morar num palácio aqui na terra, na casa melhor da rua, num condomínio desse fechado. Só que não se compara à casa em que eu vou morar e vocês. Amém? Me disseram que até as ruas são de ouro e cristal. Me falaram. Você crê nisso? Eita Deus. De ouro e cristal, meu irmão. Que piso é esse, meu? Onde você vai morar. É o que Deus tem preparado para você. Adoção é exatamente isso. Nós temos agora, adotados e somos agora família de Deus. Santificação é outro aspecto na vida do homem. É a mudança de conduta e prática. Jesus disse uma certa vez, sede santo, porque eu sou santo. E ninguém verá a Deus sem a santificação. Pronto. Quem está entendendo a palavra?
Santificação é mudança de comportamento. É o ter cuidado aonde pisa, aonde anda, o que fala, o que vê. Irmãos, o verdadeiro crente não se manda. Ele não faz o que quer, porque a vida não é dele. Ele entende isso. Ele anda na direção de Deus. Ele não se manda. Ele é ovelha. E ovelha gosta de estar no meio das ovelhas. É não? Hã? Ovelha gosta de estar no meio das ovelhas. Quem gosta de estar no meio das ovelhas aqui, dê glória a Deus. Nós vamos morar aonde as ovelhas irão. A ovelha do Senhor. E para concluir, glorificação é a mudança de residência, mudança deste tabernáculo do nosso corpo para outro infinitamente muito melhor. Mudança de habitação, essa terra para outra terra. Diz a Bíblia que naquele dia, gente, nós iremos ser como Jesus é. Nós vamos ver Ele, iremos ser como Ele é. Um corpo glorificado, transformado. Um corpo totalmente diferente desse corpo que nós temos. Quem está entendendo? Mudança de habitação, ou seja, é o que Deus faz conosco. A justificação é passado, santificação é presente, a glorificação é o futuro que nos aguarda. Você foi regenerado naquele dia que você aceitou Jesus. E agora a santificação é algo presente na tua vida hoje. E a glorificação é o futuro que nos aguarda. Ou seja, estes são os aspectos da salvação. Quem crê, dê glória a Deus. Então fique de pé no nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor.